Salve, salve, galera, tudo bem? Bora. Terceiro episódio desse bate-papo muito massa, que tá trazendo vários frutos interessantes, várias pessoas se conectando nele. Bate-papo que a gente batizou de Papo Reto no Rosa. E, cara, não podia deixar de ser, porque nossa essência das pessoas que eu tô trazendo e a minha também é de papo reto, de conversa que a gente dá voltas, com certeza, a gente vai para vários lugares, mas a gente sempre mantém uma coerência com aquilo que a gente acredita, né? Então, eu já pego um gancho e digo que esse papo, ele é um papo que ele vem muito do que é a nossa vivência aqui, do que é a nossa vivência na vida e a nossa perspectiva, é óbvio. Nada aqui é uma uma aula ou quer soar como uma aula para alguém ou como uma regra ou algo parecido com isso. Não, aqui a gente está falando de um lugar de aprendizes, de caminhantes aí que estão tentando se conhecer, se encontrar. E às vezes também a gente, no meio desse caminho, pode se perder, igual nessa conversa. A gente pode fugir um pouco do assunto, mas a gente volta para ela. Fechou? Então hoje eu trouxe meu amigo Henrique, que é um cara que eu conheci aqui na Praia do Rosa, assim como as outras pessoas também, na verdade, né? Essa comunidade ela se fortalece muito aqui e de uma maneira muito rápida, pelo que eu vejo. O Henrique é um cara espiritualizado, é um terapeuta, né? É um cara que eu me conectei aqui e venho me conectando cada dia mais. Assim, a gente tem as nossas vivências na praia de jogar altinha, do esporte, mas também a gente toma um café filosófico, troca uma ideia, compartilha coisas. E eu acho que o Henrique tem muito a agregar, tem muito para falar aí junto comigo, né? Nesse bate-papo aí a gente vai falar sobre masculinidade, como que é, né? Como que a gente enxerga essa masculinidade? Eu com 36, o Henrique com 38, né? E a gente vai explorar um pouco esse assunto e, como eu falei, né, dando voltas em assuntos adjacentes também. Certo? Fala com nós aí, Henrique. Pô, primeiramente, gratidão por essa oportunidade. É uma honra estar aqui com o meu aprendiz da Altinha. A gente se conheceu, Tinha que ter, tinha que ter. ele aprendendo comigo. É brincadeira. Mas você me apresentou como alguém espiritualizado, né? E eu vejo cada vez mais que eu estou aprendendo a me ver como um ser espiritual, né? Eu acho que todos nós somos seres espirituais, então até perde o sentido para mim cada vez mais falar em alguém espiritualizado, né? Já que todos somos e cada um pode estar consciente disso ou não, mas a espiritualização de cada um, a espiritualidade de cada um é igual, né? E longe de mim ensinar algo para alguém aqui, na verdade, né? Boa. Existem momentos em que eu posso funcionar como um educador, como um professor em algum contexto, mas nesse aqui não. Acho que eu estou compartilhando as minhas experiências e de alguma forma pode ressonar com alguém e fazer algum clique, né? E funcionar como um ensinamento, né? Mas eu também estou aprendendo o que é melhor para mim. Então, eu não poderia ensinar para ninguém o que é melhor para elas, né? E nesse aspecto masculinidade também, eu me vejo como um, um homem, né, biologicamente, e mas que teve é, um, dis- uma distorção das energias masculina e feminina com base nos pensamentos sociais acerca disso, das construções passadas, né, das memórias passadas que podem em algum momento ter funcionado para os seres humanos, para as humanidades, para a humanidade, para as famílias, né, para as nações, enfim, mas que, como todos os padrões, nem sempre são ecológicos ou sustentáveis, sadios, e cabe a nós com consciência e iluminando aquilo que não é mais sadio, que não funciona, que já representa uma violência contra a gente mesmo, um engessamento. Então, nesse flow aqui, eu parto do pressuposto que qualquer forma de
engessamento e determinação de que algo é assim vai em algum momento jogar contra nós mesmos, né? E aqui a masculinidade eu gostaria de abordar como uma forma de acesso a uma energia, a certos atributos arquetípicos Boa. que se complementam e não se opõem com outros atributos que a gente poderia chamar de femininos, né? Mas que estão presentes em todos nós, né? Em todos nós, e na natureza, e nos seres, né? E basta um olhar atento para a realidade para perceber esse princípio informador das coisas de masculino e feminino, yin e yang. E, bom, eu venho buscando essa integração, né? Esse equilíbrio em mim mesmo, tanto na relação que eu tenho com o meu corpo e com a minha forma de perceber o mundo, os outros, e, em consequência, com as minhas ações, né? Com as minhas ações no mundo. De onde parte as minhas ações? Parte de um lugar integrado e adequado ao que o momento me pede, ou parte de um engessamento de, isso aqui é uma ação de um homem, que um homem faria aqui. Enfim. Boa. Percebemos na fala do Henrique, né, que ele é um cara profundo, né, com bastante coisa, bastante material e conhecimento a respeito de arquétipos, né, de energias e tal. Eu também me considero uma pessoa profunda e que tenho isso. E eu quero trazer um pouco para a prática isso tudo que tu falou, para a prática da minha vida. É um pouco disso que tu falou, na verdade, que foram os ganchos que me vieram na mente, assim, né? Porque o Henrique é a terceira pessoa que eu convido para vir aqui. E é o primeiro homem, né? Eu aqui no Rosa me conectei muito com mulheres e na minha vida eu tenho muitas amigas mulheres, assim, ao longo da vida. Mas acho que aqui é o momento que talvez eu tenha mais conexão com elas, talvez seja. E o Henrique é um cara que, quando eu conheci, eu percebi de cara que ele era uma pessoa que é um homem heterossexual e que tem a energia masculina talvez um pouco mais refinada, se é assim que eu posso dizer, sabe? E isso me atraiu, de alguma maneira, a querer conversar mais com ele, né? E aí a gente entra nessa história da masculinidade, né? Desses arquétipos, assim, daquilo que a gente vem comprando como uma ideia do que é ser homem, né, mano? Tipo, quais são as nossas atribuições, quais são as nossas obrigações como homem, né? Aquilo que a gente tem ou não que fazer, tem ou não como se comportar de uma certa forma ou não se comportar de uma certa forma. E eu gosto de pessoas que têm isso, homens, né? Que têm um pouco isso mais solto, assim. Eu acho o comportamento masculino também muito legal em diversos aspectos. Eu vou dar um exemplo no esporte, na altinha. A gente vê ali como que cada um se manifesta e eu acho bruto, não no sentido de bruto de agressivo, mas bruto não lapidado e bruto e genuíno aquilo. Eu gosto daquele comportamento. Eu acho que ele é de uma forma sutil, talvez não se percebe, mas ele é. Me falta a palavra agora, mas ele é intrínseco. É isso. Ele é algo que é nosso mesmo, assim. Eu acho legal. Mas ao mesmo tempo também gosto de sutilezas, né? De coisas que sejam talvez mais refinadas. Eu acho que quando a gente consegue ter um pouco dessa percepção, né? Desse conhecimento que o Henrique falou, né? Do arquétipo masculino e feminino, e a gente tentar, pelo menos, equilibrar isso, eu acho que é um caminho interessante. A gente começa a ficar um pouco mais, com perdão de repetir a palavra, a gente fica mais interessante para a vida mesmo, assim, né? Eu acho mais interessante as pessoas que são assim. Para mim, eu sei que tem, invariavelmente, tem isso, tanto em homens quanto mulheres, e depende de quem está olhando. Eu sei que tem mulheres que vão olhar e vão gostar de homens mais embrutecidos mesmo, e tá tudo certo. Ninguém aqui tá falando que o masculino não pode ser isso.
Mas também tem outras mulheres e homens que vão gostar de homens um pouco mais refinados no comportamento, talvez, que pode soar como algo masculino, né. O ponto pra mim talvez seja isso, a gente, ser um pouco mais consciente disso, né, que é o que a gente tá tentando fazer aqui agora. Eu vejo que há muito tempo, né, eu tenho tido, sei lá, para mais de 10 anos eu tenho participado, e agora eu não participo mais. Eu tenho participado não, há mais de 10 anos eu participei de rodas de sagrado masculino e tal, e buscas, né, grupos que se reuniam para se conectar e falar um pouco sobre isso. E eu lembro que na época se perdia muito quórum, né, se perdia muitos membros rápido assim, né, não era um movimento tão coeso como o das mulheres. Tinha um pouco mais de debandada, assim, em algum momento rolava da galera se dispersar. Mas era rico, eu lembro que a maioria das pessoas que estavam, dos homens, né, que estavam, eram homens mais velhos, assim, buscando, né, eu era um dos mais jovens junto com outros, assim. E eu acho que era um movimento bem rico, assim, a gente discutia muito sobre isso, falava muito sobre arquétipo, né, e falava muito sobre, eu lembro que quando eu me deparei com essa coisa do arquétipo, e aí os arquétipos masculinos, que talvez tu que tá vendo aí pode conhecer, né, é, o amante, o rei, o mago, né, o quanto aquilo foi frustrante para mim naquele momento, de chegar nesse conhecimento e ver que eu não conseguia equilibrar nada disso, assim. Claro que falava muito mais de masculino, né? A gente falava pouco dessa integração de arquétipo masculino e feminino. A gente falava mais sobre os arquétipos masculinos, né? Os papéis, né? Eu tenho, confesso que eu tenho uma certa dificuldade ainda em aceitar certos papéis masculinos. Não sei se eu tô certo ou tô errado, não quero entrar por essa linha de certo ou errado, mas eu tenho essa dificuldade, alguns papéis, assim, de a gente vê, né, falamos aqui até nos bastidores, de alguns comportamentos femininos que a gente não vai citar aqui, de pessoas que a gente conhece, de como algumas mulheres têm a necessidade de querer que os homens as sirvam, né, o tempo inteiro, né, e como isso é desgastante, assim, né, como fica, eu acho que daí é uma mulher que também pode estar num caminho, numa visão masculina também deturpada, né, de como o cara tem que vir a servir ela, né. Eu acho que eu abri várias janelas aqui, eu gosto da conversa desse jeito, mas tudo isso para dizer que eu tenho sim uma uma visão, né, de buscar esse equilíbrio e que ao mesmo tempo nas vivências, né, com tudo que a gente vai encontrando aí, né, nas vivências, sei lá, junto com homens, com mulheres, comportamentos, arquétipos masculinos, né, e tudo isso que a sociedade de alguma maneira nos imputa, é um caminho complexo, não é fácil não. Pode ser que na teoria, falando aqui pareça, mas não é. Tentar, né, vai ter momentos que tu vai te olhar e vai ver que, pô, tô sendo incoerente, né, eu tô sendo talvez não tão lapidado. Mas esse é o caminho, né, a gente é jovem, tem muito tempo ainda, e eu acho que só por a gente estar se movimentando para falar e questionar também a masculinidade, eu acho que já é uma coisa bem interessante, né, Uhum. para nossa natureza, né, homem hétero, branco, privilegiado de alguma maneira, né. A gente não vem, eu pelo menos, né, eu vou falar por mim, não venho de um lugar de privilégio material, mas sei o privilégio que eu tenho pela posição, pela forma como eu nasci, então tentar, de alguma maneira, questionar isso e se entender, né, como homem mesmo, assim. É, você abriu várias janelas mesmo, né? Aqui, acho que a gente está interessado em olhar para o que está fora da janela, né? Pro sol brilhando lá. Assim como ele está brilhando aqui, a gente abrir a janela para olhar para o sol. E a gente está num quarto escuro mesmo, quando o assunto é a integração de nós mesmos e aprender a manejar de forma pacífica, amorosa, essas polaridades, masculino e feminino, e sair da rigidez, né? E por pacífico e amoroso aqui, eu não me refiro a algo impalpável ou sutil, efêmero. É algo prático mesmo. É algo que, por ser amoroso e pacífico, vai ser mais inteligente, vai ser mais eficaz,
tanto na nossa vida quanto na vida do, do mundo, né? Da sociedade, do planeta, da nossa relação com o meio ambiente. E é um desafio mesmo abrir todas as portas e janelas para que a luz da integração entre cada vez mais. E é importante sair da abstração cada vez mais e trazer de forma prática. Achei legal que você trouxe o exemplo de pessoas, né, conhecidas, que todo mundo tem, certamente, que nitidamente buscam de alguma forma, mais sutil ou mais escancarada, subjugar a outra polaridade. Talvez num ânimo de reparação, já que foram subjugadas no passado, Claro. e carregam esse desejo inconsciente, talvez, de reparação, né? De reparar aquilo que foi tomado. Sim. E eu acho que faz parte da Também acho. evolução, da nossa história enquanto ser humano. Mas que me parece que não é sustentável também. É só uma etapa. E a gente está arrumando para o equilíbrio. O homem de se permitir incorporar qualidades, né? Não vamos falar em arquétipos, porque talvez aqui teria que entrar em termos muito psicológicos e mais técnicos que podem fugir um pouco da compreensão do público comum, e a mesma coisa pode ser falada de várias formas. Mas dessas energias mesmo, sem sexismo, mas simplesmente imagéticas, de imagem, de feminino e masculino. Enquanto o masculino penetra e inicia e invade de um ponto de vista assim, até biológico mesmo, existe um feminino que recebe, que fecunda. Quando a gente olha para a natureza, existe um momento de um dia, de um ciclo de um dia, que está mais calor, que a ação é um convite para a ação, para a produção, para sair para a vida, né? Para avançar. E outro momento do dia que é noite, que esfria, que é mais propício ao recolhimento. E tudo isso a gente pode perceber como feminino e masculino. E a gente vive, assim, inserido nesse contexto natural de uma dança entre feminino e masculino. E uma dança exatamente equilibrada, né? Em perfeita harmonia. Mas na mente humana, essa desarmonia ainda acontece. Sim. Né? Essa desarmonia ainda acontece. Você fala do esporte. O esporte com essa característica de ação, né? Mas também o feminino está muito presente ali. Porque só evolui no esporte aquele que se permite, por exemplo, o descanso, ou se permite receber ensinamentos, que ele consegue ativar o sistema de relaxamento dele, mesmo durante o estresse. E aqui a gente pode perceber também estresse como um momento assim de simpaticotonia, em que existe uma agitação, enquanto o parasimpático se ativa quando a gente se acalma. Então, é tudo uma dança entre feminino e masculino, né? Perfeito. A altinha mesmo é uma dança. Se você fica muito no masculino, você começa a se deslocar desnecessariamente, perde o tempo da bola. Durango. Endurece, bate muito forte na bola, Exato. enfim. Perde a sensibilidade de perceber o que pode ou não fazer, que tem muito isso, né? O cara tá totalmente ensimesmado ali, duro, rígido, e não consegue ter a sensibilidade de perceber os outros, né? O parceiro da frente, do lado, o que ele tem que fazer, como que é, o que o jogo pede naquele momento, né? Total, Henrique. Sim. Baita reflexão. Não, gratidão. E para trazer até uma situação concreta que apareceu recentemente, no caso de um homem e mulher, por exemplo, que combinem um encontro, talvez um primeiro encontro, e nesse lapso entre a combinação, né,
E o evento em si, há de uma parte do homem, por exemplo, Uhum. uma desmarcação em cima da hora, né? Uhum. Ó, vou precisar desmarcar, ou não estou me sentindo bem, ou talvez até, ó, não vou hoje, sem justificativos. Vamos amanhã? E, e a gente chegou ao nosso conhecimento, alguém, por exemplo, pensar, não, mas se desmarcou em cima da hora, eu não vou querer ver nunca mais e tal. É um enrijecer É, da percepção, sim. porque a gente não tem todos os elementos para julgar aquele comportamento. E se a gente se enrijece numa postura de tipo, não pode desmarcar, ou a gente perde esse elemento do sensível de perceber uma coisa que às vezes está ali e de entrar até num fluxo com a vida de tipo, uau, não era para ser nesse momento. Simplesmente porque uma pessoa não quer. Agora, isso não precisa definir que eu também não quero como uma retaliação. Total. Fechar a porta. E tá tudo bem que isso aconteça ainda de ambas as partes, né? De um ego ferido que Me se... senti rejeitado agora, Isso, vou rejeitar. exato, né? Estava ali numa postura talvez mais sutil, feminina, de confiança, de entrega. Isso Uhum. foi rompido com uma coisa afirmativa, portanto um pouco mais masculina. E aí eu ativo o meu masculino também e falo, então agora eu que vou botar um limite maior ainda. Eu que mando. Isso, eu que mando e tal. Quando às vezes ali é um lugar de se colocar até mais feminino ainda. Feminino no sentido de compreensão. Eu Receptividade. vou me abrir, eu não vou esperar o mesmo comportamento do passado. Eu vou me abrir para uma possibilidade nova. Para isso eu preciso estar presente, eu preciso dar Excelente. uma chance, momento a momento, para um masculino gentil se manifestar, ou para um feminino forte se manifestar. Mas se eu já decreto antes, com a minha palavra ou com o meu discurso, com as minhas ações, um CR, eu não vou experienciar essa integração. Perfeito. Deixa eu falar aqui, o Henrique é um cara muito polido e educado, e ele tá falando de uma experiência minha. Eu fui essa pessoa. Eu fui esse homem que ontem, exatamente ontem, hoje é dia 17 de maio, se eu não me engano, ontem eu tinha um encontro marcado com uma pessoa que era a segunda vez que nós íamos nos ver, e essa pessoa, a gente tava de tarde na praia junto e tava convivendo e tal. E eu tava cansado, tava muito cansado, assim, tava meio meia boca, assim, né? E o meu comportamento foi, cara, eu preciso me preservar, descansar, entendeu? Vai ser melhor pra mim isso, porque eu não vou estar 100% presente nesse encontro como eu poderia estar se eu tivesse insistido, né, nesse encontro. Então foi algo pra mim muito genuíno de fazer. E aí comentei com as pessoas que estavam com a gente e uma amiga nossa falou isso, assim, no impulso também, sem todas as informações e tal, mas que também trouxe subsídio e trouxe substrato, na verdade, pra gente falar sobre isso aqui. Eu acho que é bom a gente ter essa possibilidade, né, de acolhimento, assim, quando tu não tá bem, não é que eu não tava bem, mas tu não tá 100% pronto ou com a energia 100% boa para aquele momento, né? Talvez é isso, desmarca, vamos pro próximo, sejamos receptivos ao que esse novo vai nos trazer, né? Lógico que eu não fui negligente, não me senti negligente na hora, né? Eu acho que eu fui verdadeiro, esse era o ponto, na real, ter sido verdadeiro e ter falado aquilo que realmente eu estava sentindo na hora. Que eu podia, de fato, tentar me esforçar para fazer o encontro acontecer e talvez o encontro não seja assim, nossa, tão legal, né? E então eu me respeitei. Eu acho que eu tive uma atitude de respeito comigo mesmo. Ponto. Aí depois dá pra imaginar mais coisas e abstrair várias coisas e tal, mas
eu sei que o que eu tive foi um respeito comigo. Pô, vou descansar, que eu acho que é o que eu tô precisando fazer hoje, né? E é isso, acho que a galera 30 a mais aí sabe do que eu tô falando, que o descanso ele é tão valioso, né? Tanto homem quanto mulher, não importa, a gente acaba que a gente percebe o quão é precioso e importante pra gente, né? Descansar e, e cuidar dessa energia para quando for entregar ela de novo pro próximo, estar junto com o próximo para dividir energia, a gente tá bem, né? Tá bem, conseguir fazer um encontro massa, um encontro bacana, né? Mas é isso, eu acho que o Henrique falou uma coisa que é muito importante a gente falar também, que estamos falando do masculino e do feminino e tal, e essa coisa dessa competição acirrada às vezes, né, de quem que domina, né, quem de fato está dominando as coisas. Eu acho que isso é algo que tem muito nas relações. E aí eu trago mais um elemento. Eu acho que isso é muito presente nas relações não amadurecidas, das pessoas que não amadureceram tanto. Tipo, ainda. Não que a gente tenha amadurecido, não me sinto assim, nossa, super maduro. Mas eu acho que nesse ponto eu consegui lapidar um pouco mais de. Outra coisa que tu falou que me deixou um gancho na minha cabeça, que foi sobre a gente tentar se perceber tendo um comportamento e escolher ter outro naquele momento, né? Uhum. Pô, vou ter outro comportamento agora. Não preciso ter sempre esse mesmo comportamento, que é talvez um pouco mais rígido, que vem de uma outra ideia, que vem de um pensamento não não analisado, né? Que vem de alguém de fora ou de algumas pessoas que tu analisou. E eu acho que isso é importante. A gente consegue fazer isso na medida que a gente vai amadurecendo mais, né? A gente vai escolhendo ter outros comportamentos, né? Vai podendo ter e vai escolhendo ter. Pô, eu vou ter outro comportamento aqui agora, sabe? Não vou ir para esse lugar de competição, de quem que é que tá dominando mais e tal, se é o homem, se é a mulher nesse caso, né? Vou me sentir rejeitado, o que que eu vou fazer com isso? Eu acho que isso é um ponto de amadurecimento que é muito legal e que talvez, e eu digo talvez, os homens da nossa idade tenham menos do que as mulheres. Eu me sinto muito acolhido, já me senti muito acolhido por várias mulheres que têm mais de 30 anos, 30 e poucos anos, assim. Nem quero também falar aqui muito de etarismo, né, de idade e tal, mas eu acho que é legal falar essa experiência nossa. Não quero só frisar isso, mas trazendo isso como um elemento a mais, né? De, de tentar se acolher mesmo. Eu acho que diz muito sobre o acolhimento que se faz a si próprio, né? Tipo, quando tu consegue te acolher, tu vai também acolher a demanda do outro. Lógico que a gente partindo aqui de uma análise, né? De como aquilo é, como que soa aquilo, é real, não é real, é algo genuíno, não é? Então, eu acho que a gente tem uns filtros interessantes e bons, a gente consegue acolher mais e ficar ok, mais receptivo. Então tá, vamos amanhã então, tá tudo bem. Ah, amanhã não posso, vamos outro dia e tá tudo certo. O importante é entender que a vontade tá ali, né? A vontade já está ali do encontro. O Sim. encontro é bom, então vamos tentar fazer com que ele fique leve, independente se é homem, se é mulher. E eu diria que os homens talvez tenham menos essa percepção, né? Eu vejo muitos homens se sentindo rejeitados e agindo de uma maneira como se as mulheres fossem as vilãs, né? Eu acho que essa briga de gato e rato, ela não leva ninguém para lugar nenhum, assim. Eu acho que o ponto é tentar encontrar um ponto de encontro aí, um lugar de encontro, onde a gente troque e onde a gente consiga entender os padrões e tentar melhorar eles, né? Sim, sim. Não, não leva para lugar nenhum, ou leva para um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de sentimentos de classificados como de solidão, de incompreensão, de isolamento. E, em última análise, leva também para estado de doença, né? Quando a gente vai olhar essas distorções de masculino e feminino internas, esses engessamentos, essas posturas ou muito se protegendo da vida ou muito agressivas, em última análise vão fazer mal para o indivíduo. E também é um processo
natural a chegada ao limite que faz a pessoa começar a questionar essas coisas, Uhum. né? Sim. E aí é o papel da crise e da dor nisso, ele é fundamental também. Ele é fundamental para uma mudança acontecer, né? Uhum. Porque, pegando como exemplo, por exemplo, uma jovem mulher que é extremamente incompreensível com mudanças de plano diante de um possível encontro, Uhum. né? Em algum momento essa intransigência dela, travestida de valor próprio, eu me Uhum. valorizo, portanto ninguém vai desmarcar comigo, né? Uhum. Travestida de uma coisa positiva, que a pessoa Sim. acredita realmente que é positivo, não é porque ela está errando, ela realmente está na atitude que ela acredita que é a melhor para ela, mas ela está sendo, ela está decidindo sem ter todas as informações em mãos. E ali na esquina vão fazer isso com ela. É. Ela que vai ser a incompreendida, ela que não vai poder mudar de ideia, ela que não vai, ela vai encontrar um mundo tal como ela resolveu. Aconteceu um exemplo agora aqui interessante de de um rapaz botando para fora um cachorro com certa agressividade, assim. Sem E necessidade, eu diria. isso parece sem necessidade porque, primeiro, o volume, né? É. O volume com que a gente fala, a desproporcionalidade Uhum. da ação em relação àquilo que se quer. Isso é uma distorção da energia É. masculina. Sim. O volume de voz. Quer ver uma coisa interessante? Você vai reparar no volume de voz que as pessoas falam. Uhum. Depende, conforme o ambiente. Ah, sim. Não é pouca coisa isso. Não é uma informação irrelevante. É uma informação que já diz muito. Uhum. Para além da linguagem corporal, para além de tudo isso, o volume de voz, o quanto a pessoa ela precisa preencher aquilo de forma agressiva, ou o quanto ela realmente está presente para ver qual é o justo e o necessário para se fazer ouvida, Uhum. né? Foi só uma coisa que me veio aqui porque apareceu, Claro. mas Não, mas é interessante. Eu tenho uma percepção de mim que às vezes a maioria das vezes que eu conheço alguém, principalmente um homem, eu imposto mais a voz aham, do que quando eu já conheço. Que quando eu já conheço, eu relaxo. Me sinto mais relaxado, né? Agora, quando eu não conheço, eu imposto mais. Eu presto mais atenção como que vai sair a minha voz naquele momento, né? E eu acho isso legal. Na verdade, de alguma maneira, se é consciente, pode ser bom, né? Eu já vi até, tem um cara que é um cara que vou chamar de influencer aí da internet, uhum, que tem uma voz bem grave. Eu esqueci, Abdala, o sim, sobrenome dele. Inclusive, ele já veio aqui no Rosa aí. Um salve se esse conteúdo chegar nele aí, salve pra ti, mano. Tu é foda. Ele tem uma voz impostada. E aí tiraram uma onda com ele, perguntaram pra ele alguma coisa sobre isso. E ele falou: Não, eu sempre tive essa voz grave, só que eu aprendi a usar. aham, E aí é o ponto, né? Aprendeu a usar a ferramenta, né? sim, E aí entramos em outro lugar, né? Se alguma pessoa vai se sentir intimidada, incomodada, sei lá, alguma coisa assim com a voz do cara, aí o problema é da pessoa, entendeu? Depois que eu vi o vídeo do cara explicando isso, eu falei, pô, é isso, o cara tem realmente uma voz que chama atenção. E aí, tá, chamou atenção. O que a tua atenção que foi chamada vai te dizer? Que a voz que o cara tá forçando? Ou uhum, que a voz dele é assim, ele aprendeu a usar. Dificilmente tu vai pensar isso, né? Não, esse cara aprendeu a usar. Ou tu vai achar linda, nossa, a voz do cara é linda, também dá pra pensar isso, né? Mas é a sim, ferramenta dele que ele usou, né? Eu eu vejo que em alguns momentos que eu tô bem relaxado, com o ambiente talvez um pouco mais barulhento, a minha voz tende a ficar mais aguda um pouco. E ambientes que estão mais silenciosos, que nem agora, que eu tô falando de uma maneira mais ponderada e estão me ouvindo, eu mantenho a voz um pouco mais grave, num lugar de mais serenidade, assim, né? Me sinto até mais conectado com o meu masculino, talvez, para poder falar
né? Eu acho que é de um lugar que talvez uma questão arquetípica mental, assim, sutil e natural de sabedoria, né? De calma, né? Eu acho que é interessante isso, assim. A gente não fugiu do assunto, não. Isso também faz parte, eu acho, um pouco do que é, né? Como a gente usa as ferramentas, né? A voz masculina é uma ferramenta, dependendo de quem está escutando, né? Eu já ouvi muito falar isso, assim. A gente, como homem, às vezes a gente nem sabe. Agora a gente está mais velho um pouco, a gente sabe, né, Henrique? Uhum. Mas como a voz pode ser algo que vai te dar crédito ou de te descredibilizar, né? E é isso, poderia não ser, eu acho que talvez o Henrique pode falar algo nessa linha, mas é assim que as coisas funcionam, Uhum. né? Sim. Isso, as primeiras impressões, aquela coisa que vê, pô, um homem com uma voz grossa, que legal, que bonito. Um homem com uma voz fina, que estranho. E a gente acaba julgando, né? São ferramentas nossas, assim, né? Que até nos fazem, talvez, nos empoderar dentro de uma masculinidade, né? É, essa nenhum assunto humano desvia da masculinidade, ao meu ver, nem da feminilidade. É verdade. Porque é essa informação mais sutil que permeia todas as coisas. É Uhum. um princípio informador das coisas materiais. É um princípio anterior à matéria, mas que está em todas as coisas materiais que a gente experiencia, como a voz, a relação humana, o Uhum. toque, as conversas, enfim, tudo, né? É. E eu acho interessante perceber que, para além da nossa compreensão racional, o nosso inconsciente, que está representado ali por toda a nossa informação psicológica mais sutil, nosso inconsciente pessoal, unido ao inconsciente coletivo, unidos às nossas funções biológicas que estão acontecendo de forma inconsciente o tempo inteiro. Meu corpo está aqui regulando a temperatura, batendo o coração, todas as funções estão acontecendo sem nenhum esforço consciente da minha parte. E essa inteligência inconsciente, ela está sempre captando todos os sinais de possível ameaça ou de necessidade de se recolher, de se defender, porque Uhum. ele é pró-vida. Ele está interessado na manutenção da vida Perfeito. e na perpetuação da vida. Ele está sempre em expansão, em crescimento. É uma inteligência, e aí eu já posso entrar num aspecto espiritual, mas é uma inteligência que constrói de forma inata, amorosa. E o que eu quero dizer com isso? O tom de voz de uma pessoa, ele pode até estar aos ouvidos mais leigos e conscientes parecendo forçado. Mas se a intenção daquela pessoa estiver vindo de um lugar puro, o Uhum. nosso inconsciente vai perceber isso Uhum. de uma forma que não vai passar pelo nosso cognitivo. Então, até, por Boa. exemplo, um gaguejar. Até, por exemplo, um gaguejar de um homem diante de alguma coisa pode denotar, por exemplo, um nervosismo, Uhum. mas que um sinal de que ele está comprometido com aquilo, que Uhum. ele está valorizando aquele momento Sim. e que ele está Tá entregue ali. entregue ali. Então, o caminho nesse sentido, para mim, passa a ser por respeitar cada vez mais o silêncio entre o masculino e o feminino. É essa presença que observa e permite que as coisas vão se harmonizando, que eu acredito que todos nós temos. E aí o papo começa a ficar bem mais espiritual e sutil mesmo, Uhum. quando se fala de consciência, Sim. que é essa esse aspecto de nós que pode perceber e falar do feminino e masculino, que pode observar essa dança sem se identificar com esses papéis. Boa.
E para mim isso é autoconhecimento para mim. É conhecer-se livre das definições que eu tenho de mim mesmo e atento ao que a vida, algo que é maior do que eu, me pede momento a momento. E na minha experiência, a vida já me pediu adotar comportamentos que antes eu teria tido como, sei lá, comportamentos femininos que eu não poderia acessar, que iam me machucar se eu fizesse, que iam me desproteger, mas que em algum momento se revelaram a melhor coisa que eu podia fazer. Por exemplo, me recolher e ficar meses sozinho. Vou te dar um exemplo meu. Uhum. O dança. Aí. Eu sempre fui muito travado na dança, só que eu sempre soube. Eu tive um episódio traumático, que foi quando eu tinha 10 anos de idade. Eu tava dançando com a minha irmã no quarto. Acho que uns 10 anos, 9 anos, sei lá. Essa faixa etária. Estava dançando o Bonde do Tigrão, na época. Quem é millennial vai lembrar. A gente tava dançando, cara, eu e minha irmã fazendo coreografia. E aí passou, a minha avó morava mora até hoje, minha querida vozinha, mora no térreo de um apartamento. E aí passou um vizinho e viu a gente dançando e saiu pro condomínio inteiro falando que eu tava dançando. E aí eu saí na rua no dia seguinte e todo mundo tava tirando onda com a minha cara que eu tava dançando. Cara, nunca mais eu dancei. Uhum. E aí passou. Quando eu fiquei mais adulto, 20 e poucos anos ali, em uma noite com os amigos, eu saí dançando e pá, e eu vi que todo mundo, sei lá, todo mundo achou legal e aí me soltei. E aí eu vi que eu tinha ginga, né? Não sou um grande dançarino, talvez pudesse ser se tentasse, mas sempre depois disso eu passei a ver que eu tinha essa malemolência no corpo, que eu podia dançar, e aí vários momentos eu me via avaliando isso mentalmente, será que estão me julgando que eu sou homossexual, não sei o quê, será que estão me julgando? Cara, vários momentos. Hoje em dia, acho que eu nem penso muito sobre isso mais, mas até eu conseguir soltar e transformar a dança em algo meu, levou tempo, porque teve esse trauma de algo que cortou isso em mim, como se eu não pudesse fazer, porque é algo de mulher, e aí eu tive que resgatar isso, e foi de uma forma quase que inconsciente, lá na frente, quando eu já estava mais empoderado de mim, mais seguro um pouco de mim, né? E consegui utilizar essa ferramenta, né? Uhum. Foda. Eu quero agora ir pro final, e aí no final eu quero fazer uma pergunta. A gente não falou tanto sobre como é ser o masculino aqui no Rosa, porque o mote desse canal é tentar envolver isso dentro da nossa experiência aqui. Mas eu vou fazer isso agora no final e vou falar um pouco da minha perspectiva rapidamente de como que o meu masculino ele se expande e se encolhe nesse lugar, né, onde ele vai e tal. E eu sinto que eu me conecto muito bem com o meu masculino aqui na parte do esporte, na praia, pegando sol no corpo, sendo esse cara ativo que faz as trilhas, que vai, que acontece. Solar, né? Solar total. Solar. Muito solar. Eu sinto que isso é uma coisa que me ativou mesmo aqui, muito mais do que eu tinha na cidade. Eu me sinto mais forte, mais bonito, mais feliz por consequência, né? Mais seguro. Eu acho que o Rosa, né? Esse lugar aqui, como o Rosa é, né? A gente está expondo o nosso corpo de alguma forma, a gente está sempre em movimento, né? A gente se movimenta muito para fazer as coisas. E ele me trouxe esse poder, né? Me reconectou com esse poder meu, né? E isso é muito bom, né? A gente treina sempre, né? Porque é o lifestyle nosso, é isso, né? Então isso de alguma maneira me deixou mais masculino. E é uma contradição de alguma maneira, porque eu me sinto também muito feminino. O arquétipo feminino também muito ali de me recolher em vários momentos. No verão, sei lá, dá pra contar nos dedos da mão a vez que eu saía à noite, porque eu vivia muito o dia e à noite eu queria descansar. E era isso, sabe? Então eu acho que esse lugar me trouxe e me traz um equilíbrio muito bom, assim, nesse sentido. E eu acho que vai me trazer ainda mais, assim, né? Na medida que as vivências vão acontecendo, assim. Eu acho que dá para perceber muitas outras coisas e dá para fortalecer muito mais, tanto a parte masculina ativa quanto a feminina, contemplativa,
receptiva nesse lugar que tem tanto para entregar pra gente, né, cara? Pô, que bacana esse teu fechamento, né? De estar arrumando para o final e você traz esse elemento do sol. E fica aqui realmente um convite para a gente se conectar com a pureza do masculino e com a pureza do feminino naturais. Porque é só observar, é só você Boa. estar presente e observar o sol e ver que ele não tem julgamento, ele não tem narrativa mental. Ele está ali, iluminando. Pá, pá, pá. E quanto mais você se expõe a ele, portanto, quanto mais você se expõe ao masculino sadio, forte, com iniciativa, que provê, que protege, que tudo isso, naturalmente, você vai acessar um feminino forte. Você vai poder ter espaço para acessar um feminino forte. Então, é um paradoxo mesmo, porque se você nega a energia masculina em você e, por exemplo, tenta ser muito feminino, como alguns homens em gênero, por exemplo, fazem, o feminino começa a ficar fraco. E aí a vida começa até a se apagar, porque a vitalidade, né? A vida não, mas a vitalidade, ela não fica tão evidente, porque Verdade. essa energia está presente nos dois, então, tanto no feminino quanto no masculino. E está disponível para a gente o Sim. tempo inteiro. E eu queria trazer essa questão da natureza, né? Que é a capacidade que a gente tem de se conectar com o masculino e feminino da natureza. E que isso está disponível para a gente, muitas vezes sem custo, num lugar como esse, como Rosa, além de toda a questão social que promove isso de certa forma, tem essa conexão com a natureza. Que eu acho que, de uma forma muito profunda e até inconsciente, vai nos regulando em harmonia, né? Excelente. Cara, eu poderia falar mais, daria pra te falar um monte sobre esse assunto. Várias janelas que abrem. Henrique, tem muito conteúdo. Mas é isso, eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Dizer que tu foi um cara que trouxe muita coisa interessante pra gente aí, pra mim. Sempre é bom trocar ideia contigo. Sempre vem coisas legais, né? E pra fechar, tu tá até aqui, te inscreve no canal. Dá o like no vídeo, se sentiu de comentar, comenta alguma coisa aqui embaixo que é importante. E Henrique, pra fechar mesmo, mostra teu olho pra galera aí, o pessoal quer ver. Ah! Tá bom, só faltando isso. Obrigado, meu irmão. Eu até esqueci que eu tava de óculos. Tamo junto. É isso, estamos aqui numa varanda solar linda. Mais um dia incrível no Rosa pra gente viver. Tamo junto aí. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.